5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Brian Neto. Ó, que nome bonito. Ele entrou aqui, ó, no nosso canal, e pediu essa música. Tá aí, Brian Neto, a música que você pediu. Aí, muito legal! E você também pode fazer como o Brian, entrar no canal, se inscrever e pedir a sua música. Hoje estamos comemorando a incrível marca de 7.760 visualizações. Então, não bota inscrição, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, nesse dia 14 de agosto de 2020, eu gostaria de agradecer ao educandário São Jerônimo por ter aumentado um pouquinho a mais o meu recesso por conta de alguns probleminhas de saúde. Agradeço em especial a direção e a coordenação que eu tanto amo. Eu não falei isso. Ao vivo é assim mesmo. Eu gostaria de dizer a vocês também que estamos em um momento de mudanças em relação ao que precisamos entregar de melhor conteúdo para vocês. E sendo assim, em breve estaremos com as aulas 100% ao vivo e realmente exclusivas. Bom, recado dado, agora sim, sem mais delongas, hoje nós vamos passar por um momento na história conhecido como Brasil Imperial. Vamos passear pelo primeiro reinado e o período regencial, as origens da emancipação política no Brasil, o famoso episódio do Grito do Ipiranga. Ele é um marco da emancipação política do Brasil em relação a Portugal. Mas precisamos pensar muito, refletir demais, para que a gente possa imaginar que não foi apenas uma palavra de ordem que colocou fim a um monopólio no Brasil, que era uma colônia de Portugal. O que teria levado um país colonizado por europeus, no caso Portugal, a desejar, a depois exigir que se separasse dessa metrópole? Bom, a gente só consegue responder isso se a gente conseguir compreender o que se passava naquela época no Brasil e em todo o mundo. Bom, primeiro, vamos falar sobre a transferência da corte de Portugal para o Brasil. Essa promoção, podemos dizer assim, da transferência da sede da monarquia de Lisboa para o Brasil é antiga. Ela remonta a uma série de, remontando, no caso, a uma série de intelectuais portugueses, como, por exemplo, Antônio Vieira, o padre. A proposta mais sólida surge pela primeira vez por conta de Rodrigo de Souza Coutinho, também conhecido como Conde de Linhares, que foi ministro de Dona Maria I lá no final da década de 1790. Ali, por volta ali desse contexto da Revolução Francesa, advogou que deveria se transferir a sede da monarquia para o Rio de Janeiro, e isso traria uma dupla vantagem. A proximidade das riquezas que existiam aqui de forma natural, nessa colônia, que era muito mais abundante do que da metrópole, e o distanciamento das turbulências sociais que assolavam a Europa, também conhecida como o Velho Continente, garantindo paz e uma estabilidade para a corte daquele momento absolutismo, daquela corte absolutista portuguesa. Bom, mas esse projeto, ele foi guardado pelas lideranças de Portugal e só foi colocado mesmo em prática no início do século XIX, quando nós vamos passar pelas chamadas Guerras Napoleônicas, justamente por não considerar um bloqueio continental que a França impôs à Inglaterra em 1806, lá na cidade de Berlim, por parte da coroa portuguesa,
essas tropas da França, então, elas marcham rumo a Portugal, justamente em 1807. Então, obrigou a coroa portuguesa, a corte portuguesa, a abandonar o reino no dia 29 de novembro daquele mesmo ano, 1807. E escoltada por quem? Pela Armada Inglesa, rumo ao Brasil. Bom, a comitiva real, ela tinha por volta de 15 mil pessoas. E, basicamente, eles representavam a chamada parte da aristocracia e de toda aquela burguesia de Portugal. Essa decisão, na verdade, ela atendia mais aos interesses da Inglaterra, porque a Inglaterra queria mesmo era furar esse bloqueio continental imposto pelo Napoleão através de um comércio direto com a América. E a transferência da corte, ela representava também uma sobrevida ao chamado colonialismo português, porque depois da independência das chamadas 13 colônias lá nos Estados Unidos e as primeiras sedições reprimidas ao final do século XVIII, para se permanecer assim, a coroa no Rio de Janeiro, ela iria garantir um maior controle sobre o nosso país. Então, em 28 de janeiro de 1808, lá em Salvador, é aprovado o primeiro ato administrativo de importância para o Brasil. Lá, então, o príncipe regente Dom João, ele faz a chamada abertura dos portos às nações amigas. Bom, isso significava que, assim, na prática, seria o chamado fim do pacto colonial mercantilista português. Na verdade, o início da transferência do Brasil para a esfera de influência do que acabava de nascer, o capitalismo industrial inglês. Bem, esses registros de importações de produtos ingleses, como, por exemplo, casacos de pele, patins de gelo, tinha gelo aqui, roupas de lã, eles foram realmente chamados de célebres na historiografia brasileira, que ridiculariza essa relação de dependência. É o que eu falei, era muito mais interessante para a Inglaterra do que para o Brasil. E aí a Inglaterra vai impondo cada vez mais coisas. Mais coisas. A concorrência inglesa, ela seria, como diria Ricardo Pereira Passos, funesta para qualquer pretensão de um projeto de desenvolvimento da manufatura aqui no Brasil. Bom, teve também o período joanino, ele começa em 1808 e vai até 1821. Vamos falar rapidamente sobre esse período, porque em 7 de março desse mesmo ano, depois de finalmente chegar no Rio de Janeiro, o Dom João, ele organiza o que nós vamos entender como as primeiras instituições burocráticas. E o objetivo era atender às demandas dessa aristocracia que havia acabado de chegar. Então, abrem-se as mesas do desembargo do paço e da consciência e ordens, a Intendência Geral da Polícia, a Real Academia Militar, a Academia da Marinha e a Casa da Suplicação. Isso mesmo. O Rio de Janeiro também vai sofrer várias mudanças com uma comitiva tão grande que vinha chegando ao Rio. Por exemplo, os bairros aqui do Rio de Janeiro, eles sofreram um verdadeiro crescimento urbano de uma forma muito rápida. E alguns colonos foram agraciados com a escolha de suas residências para os membros da corte. Isso mesmo. Os moradores que recebiam o selo PR, ou seja, príncipe regente, eram obrigados a deixar suas casas em favor dos nobres que acompanhavam a família real. Que sorte, não é? A população rapidamente começa então a ironizar essa medida como um carimbo do ponha-se na rua, PR, em vez de príncipe regente. A criação da imprensa régia, em 13 de maio de 1808, inaugura a existência de órgãos de imprensa no Brasil. E ela marca um novo movimento cultural e político que o nosso país vivia, tendo como uma função básica de informar a população sobre medidas inerentes ao poder público.
O segundo órgão de imprensa foi o Correio Brasiliense de Hipólito José da Costa, que é matéria para a próxima aula. Eu volto a lembrar que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor e digo, fiquem bem e até a próxima.